Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e chegou o dia de nós corrigirmos a nossa avaliação, nosso simulado de avaliação do segundo bimestre, para ver onde que vocês acertaram, onde que vocês erraram, o que vocês precisam melhorar, ok? Então vamos nessa. A primeira questão era referente ao descritor de número 1, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. Dizia o seguinte: quais dos números abaixo possuem 21 centenas? Turma, primeira coisa que eu devo fazer aqui é colocar as letrinhas, que é das ordens. U de unidade, D de dezena, C de centena, o M de unidade de milhar. Ele quer saber qual desses números aqui tem 21 centena. Então, se ele quer saber a centena, turma, para saber quantas centenas tem um número, eu descarto os números que tem depois da centena e leio só até a centena. Então é muito fácil. Se eu quero saber a centena, eu faço isso. Descarto o que tem depois da centena. Se eu quero saber a dezena, eu descarto o que tem depois da dezena. A unidade de milhar, eu descarto o que tem depois da unidade de milhar. Se eu quero saber a unidade, eu não descarto nada, é o número todinho. Então, mas vamos nos concentrar aqui. Ele quer saber qual é a centena. Vamos começar da letra D. Letra D eu tenho o número 21. O número 21 ele tem unidade e tem dezena. Não tem nem centena. Como é que ele não tem nem centena? Vai ter 21 centena? Tem não. Ele tem 21 unidades e tem duas dezenas. Então a letra D já está descartada. Vamos à letra C, que tem unidade, dezena e centena. Ele está mandando descartar as unidades e as dezenas, no caso, né? Que é o que tem depois da centena. Então eu vou descartar os dois zeros. Vai sobrar quem? O 4. Ele tem 4 centenas. Eu não quero saber quem é que tem 4 centenas, eu quero saber quem é que tem 21 centenas. Então vamos à letra A agora, do número 2155. Vou descartar o 55, que é o que tem depois da centena. Sobrou quem? 21. Então a letra A tem 21 centenas. Vamos ver a letra B, 3.890. Vou descartar o 90, que é o que tem depois da centena. Sobrou quem? 38. Ele tem 38 centenas. Então, quem eu estou procurando é 21 centena. 21 centena é a letra A. Ok? Próxima questão, mesmo descritor. Segunda, um número é formado por 2 unidades de milhar, 4 centenas e 3 unidades. Este número é... Qual é desses números aqui que é esse número que está feito aqui na questão? Turma, para isso eu vou criar o nosso quadrozinho de QVL aqui e vou completar com as ordens, para poder formar o número. Vou colocar o U de unidade, D de dezena, C de centena e o M de unidade de milhar. Porque esse número aqui ele só vai até a unidade de milhar. Tem aí, não é o número? 2 unidades de milhar e tal e tal. Eu vou agora para encher o quadro. 2 unidades de milhar. Então eu vou colocar o número 2 onde tem unidade de milhar. 4 centenas, eu vou colocar o 4 na centena. 3 unidades, eu vou colocar o 3 na dezena. Negativo, né? 3 unidades, eu vou colocar o 3 na unidade. Professor, ele não tem dezena? Não tem. Quando não tem nenhum número na dezena, eu faço o quê? Se não tem nada, eu escrevo o 0. Que número formou? 2.403, letra C de casa. Viu como não foi difícil? Bem facinho as questões do D1. Vamos para frente. Terceira questão agora é descritor 2, que é fazer continhas, né, de mais ou de menos, de adição ou subtração. Resolva a operação abaixo e marque o seu resultado. 3.449 mais 1.701. Turma, aqui é só tu juntar os números. Tu vai achar o resultado facinho, facinho. 9 mais 1 é 10. Eu escrevo 0, levo 1. Eu não posso esquecer desse 1, então eu já começo por ele. 1 mais 4 é 5, 5 mais 0 é 5. 4 mais 7 são 11. Escreve um, vai o outro. 1 mais 3 é 4. 4 mais 1, 5. O resultado é 5.150, letra B de bola. Próxima questão, mesmo descritor, questão 4. Resolva a operação abaixo e marque o seu resultado. 9.800 menos 3.888. Agora a continha é de menos, turma. Eu tenho que começar a fazer essa continha de cima para baixo. Eu nunca posso fazer de baixo para cima. Conta de menos não é para ser feito de baixo para cima, senão vai dar errado. Por exemplo, 0 menos 8 não dá para resolver. Não tem como é que eu tenho 0, vou tirar 8. Aí tem gente que quando não dá faz o contrário. Pega o 8 menos 0, de baixo para cima, e erra a conta.
Quando não dá, eu tenho que pedir emprestado. O próximo número é 0. 0 não empresta nada a ninguém, então eu vou pedir ou ao 80 ou ao 980. Vou pedir aqui ao 980, meu 0 vai virar 10 e o 980 agora é 979. Eu poderia ter pedido só ao 80, porque o 9 nem mudou. O 900 continua 900, né? Então, olha só. Agora eu tenho 10 menos 8, que é 2. 9 menos 8, que é 1. 7 menos 8 não dá. Eu vou pedir 1 ao 9. O meu 7 vira 17. O meu 9 agora é 8. 17 menos 8 é 9. E 8 menos 3 é 5. 5.912, letra D de dado, é o resultado dessa operação. Próxima questão agora, de número 5, o descritor é o 3. O descritor 3, gente, é continha também, mas agora é de vezes e de dividir, tá certo? Resolva a operação abaixo e marque o seu resultado. 2.567 vezes 8. Eu preciso da tabuada de Pitágoras do 8. 8 vezes 7 é 56. Eu escrevo 6 e levo 5. 8 vezes 6 são 48. 48 mais 5 são 53. Eu escrevo 3 e levo 5. Desculpa. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 5, 45. Eu escrevo 5 e levo 4. 8 vezes 2 são 16. 16 mais 4 são 20. O resultado é 20.536, letra A. Questão de número 6, o descritor é o mesmo, D3. Resolva a operação abaixo e marque o seu resultado. Continha de divisão agora. 4.115 dividido para 5. Eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. O 4 não dá para dividir para 5 sozinho, porque o 4 é menor que 5, então vai ter que ser o 4 e o 1, que é 41. 41 dividido para 5. Na coluna do 5, quem dá 41? Não dá. O 41 está entre o 40 e o 45. Eu não posso usar o 45, que passa de 41, vou usar o 40, que é antes. Quem deu 40 foi o número 8, é quem eu vou escrever no resultado. E vou multiplicar por 5. 8 vezes 5 são 40. Vou fazer agora uma continha de menos. 1 menos 0 é 1. 4 menos 4 é 0. 1 dá para dividir para 5, turma? Dá não, porque 1 é menor que 5. Então vou baixar o próximo número também é 1. Virou 11. 11 agora dá para dividir para 5. Na coluna do 5, quem tem 11? Tem não, o 11 está entre o 10 e o 15. Eu não posso usar o 15 que passa de 11, vou usar o 10, que é antes. Quem deu 10 foi o 2, é quem eu vou escrever no resultado e vou multiplicar por 5. 2 vezes 5 deu 10. Vou subtrair do 11. 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0. De novo sobrou 1. 1 não dá para dividir para 5, vou baixar o último número que tem, que é o 5. Virou 15. Na coluna do 5, quem dá 15? Tá aqui o 15. Quem deu 15 foi o 3. Escrevo 3 no resultado e multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0. Essa conta é exata, deu 823, letra C de casa. Próximas questões agora, a questão 7 é do descritor 4. O que é o descritor 4? O descritor 4 é resolver problemas de adição e subtração. Qual é a diferença do descritor 2 para o descritor 4? O descritor 2 é só a continha, que às vezes até já vem marcada, como veio hoje na avaliação, né? Já vem armada, que diga, só para você fazer o resultado. No caso aqui do problema, você tem que ler, interpretar, entender, para descobrir se é adição ou se é subtração e armar a conta e dar o resultado. Ou seja, precisa de mais atenção. Se você não prestar atenção, você não vai saber resolver. Tá certo? Vamos ler com bastante atenção o problema. Numa escola, o total de alunos matriculados no quarto ano é igual a 280. Deste total, 95 alunos estudam no período da manhã. O número de alunos que estudam no quarto ano dessa escola no período da tarde é... Turma, ele quer saber quantos alunos, o número de alunos que estudam à tarde. E ele te deu o total de alunos da escola, que foi 280, e os alunos que estudam de manhã. Isso quer dizer o quê? Para eu achar os da tarde, eu vou pegar o total, menos os da manhã, e eu acho o da tarde. Certo? Então, a continha de menos. 0 menos 5 não dá, tenho que pedir emprestado a 8.
O 8 agora é 7. Eu não tirei 1 pro 0. 0 é 10 e o 8 é 7. 10 menos 5 é 5. 7 menos 9 não dá, o 7 é menor que 9. Ah, então eu vou dizer 9 menos 5. Negativo, tem que ser de cima para baixo. Então eu vou pedir um emprestado ao 2. O meu 7 vira 17 e o meu 2 agora é 1. 17 menos 9 é 8. E não tem nada para tirar do 1, é como que eu baixasse o 1. O resultado é 185 alunos estudam à tarde. Ok? Questão de número 8 do escritor é o mesmo. O jornal Extra do dia 8 do 11 de 2010 informou o número de vagas oferecidas pela Central de Apoio aos Trabalhadores, CAT. Leia a tabela abaixo. Profissões que mais oferecem vagas. Aí eu tenho atendente de lanchonete, 390 vagas, operador de caixa, 346 vagas, motorista de caminhão, 220 vagas e repositor de mercadorias, 187 vagas. A pergunta é: quantas vagas estão sendo oferecidas? Gente, o que é que ele quer aqui? Quantas vagas estão sendo oferecidas? Ele quer o total de vagas. Dentro desse quadro, dessa tabela, ele te dá as vagas por profissão. Se ele quer o total, é só eu somar esses números aqui, gente. Vou fazer a continha aqui mesmo na tabela. 0 mais 6 é 6, 6 mais 0 é 6, 6 mais 7 são 13. Escrevo 3, vai o 1. 1 mais 9 é 10, 10 mais 4 é 14, 14 mais 2 são 16, 16 mais 8 são 24. Eu escrevo 4, levo 2. 2 mais 3 são 5, 5 mais 3 são 8, 8 mais 2 são 10, 10 mais 1, 11. 1.143 vagas, letra A. Viu como não é difícil? Próxima questão de número 9, o descritor agora é o D5. Também é resolver problemas, só que agora as continhas mudou. É de vezes ou divisão. Tá? Então vamos ler com atenção. Cecília comprou um televisor por R$ 4.200. Pagou em 8 prestações mensais iguais. Qual foi o valor de cada prestação? Olha só, gente. A pergunta aqui é o valor de cada prestação. Mas só que você tem que compreender uma coisa. A Cecília comprou o televisor por R$ 4.200 e vai pagar em 8 prestações. Eu já disse a vocês que quando eu vou pagar algo em prestação, quer dizer que eu não vou pagar à vista todo de uma vez. Eu vou parcelar, então eu vou dividir o valor do televisor pelo número de prestações que eu vou pagar, para eu saber o valor de uma prestação, que é o que pede aqui o problema. Então, quanto é o televisor? 4.200. Quanto é a quantidade de prestações? 8. Então eu vou dividir para 8. 4.200 dividido para 8, eu vou achar o valor de uma prestação. Tá? 4 não dá para dividir para 8, porque 4 é menor que 8. Então vai ter que ser o 42. E eu vou prestar a tabuada de Pitágoras do 8, né? 4 e o 2 junto é 42. 42 dividido para 8. Na coluna do 8 tem 42? Tem não. 42 está entre o 40 e o 48. Não posso usar o 48 porque passa de 42, vou usar o 40. Quem deu 40 foi o 5. Escreve o 5 no resultado e multiplica por 8. 5 vezes 8, 40. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 8. Aliás, 4 menos 4, 0. Restou 2. 2 não dá para dividir para 8, gente. É menor. Então eu vou ter que baixar o próximo número. O próximo número é 0. Virou agora 20 o meu 2. Na coluna, 20 dividido para 8. Na coluna do 8, tem 20? Tem não. O 20 está entre o 16 e o 24. Não posso usar o 24 porque passa de 20, vou usar o 16. Quem deu 16 foi o 2. Escreve o 2 no resultado e multiplica por 8. 2 vezes 8, 16. Fazendo a continha de menos. 0 menos 6 não dá, eu tenho que pedir um emprestado ao 2. O meu 0 vira 10 e o meu 2 vira 1. 10 menos 6 é 4, 1 menos 1 é 0. 4 ainda não dá para dividir para 8, porque é menor, mas eu tenho um 0 para baixar. O último virou 40. 40 dividido para 8. Na coluna do 8, tem 40? Tem. Quem deu 40 foi o 5. 5 vezes, boto 5, 5 vezes 8, 40. 0 menos 0 é 0, 4 menos 4 é 0.
O resultado é, o valor de uma prestação é R$ 525, letra C de casa. Questão de número 10, o descritor é o D5 ainda. Carlos recebeu um folheto informando sobre o calendário de vacinação da gripe A, influenza H1N1, contendo os 4 grupos a serem imunizados. No posto de saúde próximo à casa de Carlos, já foram vacinados 350 pessoas de cada grupo. Ao todo foram vacinados quantas pessoas? Turma, eu tenho que entender primeiro a pergunta. Ele quer saber ao todo quantas pessoas foram vacinadas. E aí eu tenho que saber que existem 4 grupos de pessoas a serem vacinadas dessa doença. Né? 4 grupos. E ele está dizendo aqui no problema que lá no posto perto da casa do Carlos, 350 pessoas de cada grupo já foi vacinada. Então, são 4 grupos, eu pego o total de vacinados em um grupo, que é 350, e multiplico pelos 4 grupos. 350 vezes 4. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 4 para resolver essa questão. 4 vezes nada é nada. Nem preciso olhar para a tabuada. 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo 0, levo 2. 4 vezes 3 é 12. Mais 2, 14. 1.400 pessoas já foram vacinadas no posto de saúde próximo à casa do Carlos. Próxima questão agora, questão 11, é a questão do descritor de número 6. D6, turma, é aquele descritor que você precisa fazer mais de uma continha para resolvê-lo. Né? Ou seja, ele envolve mais de uma operação. Enquanto que esses outros problemas nós estávamos resolvendo só com uma continha, aqui nunca você vai resolver só com uma. No mínimo, você tem que fazer 2 ou mais. Vamos ler o problema. Aqui sim, requer mais atenção ainda na leitura. Comprei um tênis da Nike por R$ 475 e parcelei em 5 vezes, mas já paguei 3 prestações. Quanto já paguei? Olha só. Primeiro ele quer saber o quê? Quanto ele já pagou. Mas para saber quanto ele já pagou, turma, tu tem que entender que o tênis custa R$ 475 e ele parcelou em 5 vezes. Parcelar, vou repetir, já foi explicado várias vezes. Parcelar quer dizer que ele dividiu. Ele não pagou todo de uma vez, ele foi pagando todo mês uma prestação. Então ele dividiu em 5 vezes, em 5 meses. Então primeiro eu vou pegar o valor do tênis e dividir no total de prestações que ele fez, que foi 5. Quando eu achar o valor de uma prestação, é que eu vou poder achar o valor das 3 prestações que ele pagou. Entenderam? Então vamos nessa. Primeiro eu preciso da tabuada de Pitágoras do 5. 4 não dá para dividir para 5, tem que ser o 4 e o 7, 47. Por que 4 não dá para dividir para 5? Porque 4 é menor que 5. Na coluna do 5 tem 47? Tem não. O 47 está entre o 45 e o 50. Então, eu não posso usar o 50 que passa de 47, eu vou usar o 45, que quem deu 45 foi o 9. 9 é o que eu vou escrever aqui no resultado, certo? E vou multiplicar por 5. 9 vezes 5 são, já vi, 45. Vou fazer uma continha de menos. 7 menos 5 é 2. 4 menos 4 é 0. Restou o número 2. O número 2 dá para dividir para 5? Dá não, porque também é menor que 5. Vou baixar o 5, que é o que falta. Virou 25. Na coluna do 5 tem 25? Tem sim. Quem deu 25 foi o 5. É quem eu vou escrever no resultado e vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 5 menos 5 é 0, 2 menos 2 é 0. Eu achei o número 95. Professor, vou marcar a letra A. Errou. Errou, sabe por quê? Porque esse 95 aqui não responde a pergunta: quanto já paguei? Aqui, esse 95 é o valor de uma prestação. Ele não pagou só uma, ele pagou 3 prestações. Então, vou ter que fazer outra conta. Eu pego o valor de uma prestação vezes a quantidade de prestações que ele já pagou, que foi 3. Então, é 95 vezes 3. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 3 e vou multiplicar. 3 vezes 5 é 15. Eu escrevo 5, levo 1. 3 vezes 9 é 27, mais 1, 28. Ele já pagou 285, letra B. Então, quem se precipitou e marcou a letra A, errou. Marcou porque não presta atenção, porque eu estou cansado de dizer que D6 não se resolve só com uma conta.
Próxima questão, mesmo descritor, questão 12, diz o seguinte: Maria tinha 129 bonecas e ganhou mais 15 de seu pai. Depois dividiu igualmente suas bonecas com Larice, sua irmã. Com quantas bonecas cada uma ficou? Olha só, a pergunta aqui é: com quantas bonecas cada menina ficou? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu tenho que prestar atenção no começo do problema, que diz que a Maria tinha 129 bonecas e ganhou mais 15 bonecas do pai dela. Então, se ela ganhou mais, o número de bonecas dela aumentou. Então, primeiro eu vou calcular o número de bonecas da Maria, porque era 129, mas ela ganhou 15. Então, eu vou pegar os 129 mais as 15 que ela ganhou. E vou fazer uma continha de mais. 9 mais 5 são 14, eu escrevo 4, levo 1. 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4. E baixo 1, que não tem nada para somar. Maria tem 144 bonecas. Respondi a pergunta, turma, porque teve gente que marcou a letra A. A pergunta é com quantas bonecas cada uma ficou. 144, o número aqui, 144, é a quantidade de boneca da Maria. Não é quantas bonecas cada uma ficou. Porque para saber quantas bonecas cada uma ficou, vou pegar o total de bonecas, que agora é 144, porque ele diz, ó, depois ela dividiu igualmente suas bonecas com Larice, sua irmã. Então ela pegou esse total de boneca que é 144 e dividiu para ela e para a irmã dela. Quantas pessoas são? 2. Então ela dividiu para 2. Aí sim, agora eu vou achar quantas bonecas cada uma ficou. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 2. O 1 não dá para dividir para 2 porque é menor. Vai ter que ser o 1 e o 4, que é 14. Na coluna do 2 tem 14? Tem. Quem deu 14 foi o 7. É quem eu vou escrever aqui no resultado. E vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. 4 menos 4 é 0. 1 menos 1 é 0. 0 não dá para dividir para ninguém. Mas eu tenho um número ainda para baixar, que é o 4. Baixei o 4. 4 dá para dividir para 2. Na coluna do 2, quem dá 4? Está ali o 4. Quem deu 4 foi o 2. Vou escrever o 2 no resultado. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. A resposta seria 72. Cada menina ficou com 72 bonecas. Aí você vai me dizer o seguinte: professor, nessa questão não tinha o número 72. Foi um erro de digitação. Aqui na letra B aparecia o número 70, se não me engano, não é verdade? Alguns alunos entraram em contato comigo para falar, né? Parabéns para esses alunos que perceberam que estava errada, porque teve gente que não percebeu que essa questão estava errada, não tinha o item certo, né? Teve gente que foi na letra D, fora os que foram na letra A, que só fizeram uma conta, né? Então, olha só. Aí eu orientei que marcasse a opção mais perto, o número mais perto do número que você achou no resultado. O número que você achou no resultado não foi o 72, o mais perto seria o 70, que estava na letra B, na mesma letra, letra B. Certo? Eu mandei fazer isso. Porém, depois eu decidi que cada aluno, aliás, que essa questão iria ser anulada. Certo? Essa questão foi anulada e todo mundo pontuou nessa questão aqui. Todo mundo acertou. É como que tivesse todo mundo acertado essa questão aqui. Tá bom? Ela está anulada. Beleza? Mas a resposta certa dela era 72. Vocês viram aí. Tá bom? Epa, surpresa! O que será a surpresa de hoje? Tem surpresa hoje? Tem, sim, senhor. Vamos resolver essa continha? Turma, eu quero que vocês resolvam essa continha aí para mim. 2.119 mais 1.904. Anota essa continha no teu caderno, porque não tem ela na tua avaliação. Certo? Anota que daqui a pouco eu vou explicar, né? Eu explico mais sobre essa continha. Fica atento, tá bom? Então anota, porque você vai precisar resolver ela para mim. Tá ok? Vamos prosseguir aqui as questões. Questão de número 13. O descritor é o D9, que é o descritor de porcentagem. Vamos ler a questão. Natália comprou um tênis por R$ 64,00 e recebeu um desconto de 25% por 25% por pagar em dinheiro. Quanto Natália pagou pelo tênis? Turma, acontece bastante isso. Quando você vai comprar alguma coisa a dinheiro, as pessoas dão desconto. Se você for comprar a prestação, como a gente viu aqui, aí não, fica até mais caro às vezes, né?
Mas como você paga à vista, que é em dinheiro, as pessoas dão desconto. E aqui, a Natália foi comprar um tênis que era R$ 64,00, só que ela recebeu um desconto de 25%. Gente, não é R$ 25,00 de desconto, é 25% do total de R$ 64,00. Tá? Aí ele quer saber quanto foi que ficou o tênis, porque o tênis era R$ 64,00, mas teve 25% de desconto. Primeira coisa que eu tenho que saber é achar o desconto, os 25%. Olha, né? Quanto Natália pagou pelo tênis é a pergunta. Eu quero saber 25%, eu vou transformar ele numa fração. Lembra que eu ensinei isso a vocês? Olha, vamos ler a palavra 25%. Como é que fica a fração? 25 por 100. Fração 25%. Lembra que eu ensinei? Eu ensinei isso aqui a vocês. Certo? E agora eu vou reduzir essa fração. Eu vou simplificar. Transformar ela numa fração menor, porque 25% é muito grande. Né? Aqui é 25 centésimos, não é isso? Olha só, eu vou achar um número que dê para dividir tanto 25 como 100, até eu reduzir essa fração ao máximo, transformar ela numa fração irredutível, ou seja, que não dê para diminuir mais. Qual é? O 25 dá para dividir para 25. Dá. Mas tem que ver se o 100 também dá para dividir para 25. Se der, tá correto, porque eu não posso dividir o 25 pelo número e o 100 por outro, tem que ser pelo mesmo número. 25 dividido para 25 dá igual a 1. E o 100 dividido para 25? Quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? 4 vezes. 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75, mais 25 100. Então, eu reduzi a minha fração 25 por 100, ou 25 centésimos, para 1/4. Diminuiu ou não diminuiu? Diminuiu, né? Professor, mas o que é que tem a ver essa fração com os 25% de desconto em cima dos R$ 64,00? Tem tudo a ver. Quer dizer que agora eu vou achar quanto que é 1/4 de 64%. Mas, professor, lá no problema ele disse que é 25%. Mas eu transformei o meu 25% em uma fração para facilitar de eu achar quanto é o desconto. Quer dizer o quê? Que esse 1/4 aqui é a mesma coisa de 25%. Certo, turma? Então, 1/4 de 64 é a mesma coisa que 25% de 64. Como é que eu faço isso aqui? Eu ensinei essa formulazinha aqui a vocês várias vezes. 1/4 de 64 quer dizer que eu vou pegar o 64 e dividir pelo denominador da fração, que é o 4. 64 dividido para 4, se você fizer a continha aí, você vai achar 16. E esse 16 eu vou multiplicar pelo numerador da fração, que é o 1. 16 vezes 1 é 16. Então foi R$16 de desconto. Professor, mas não tem essa opção. 16 tem 39, tem 41, tem 48, tem 52. Lógico, ele não está perguntando quanto foi o desconto. Olha ali a pergunta. Quanto Natália pagou pelo tênis? O desconto foi R$16, porque eu achei 25% de desconto em cima de 64% é quanto? R$16. Mas aí eu vou pegar os 64 menos o desconto. Aí sim eu vou achar o valor do tênis agora. 64 menos 16. 4 menos 6 não dá, eu peço um emprestado ao 6. O meu 4 vira 14 e o meu 6 vira 5. 14 menos 6 é 8. 5 menos 1 é 4. O tênis custou R$48. Depois que descontou os R$16, que foram os 25%, o tênis custou R$48, letra C. É um pouquinho complicado? É, mas se você prestar atenção nessa formulazinha aqui, ó, bem básicazinha, você vai resolver tudo de porcentagem. Tá bom? Próxima questão também é porcentagem, mas é mais simples. É a 14. As bolas não coloridas correspondem a que porcentagem do total? Gente, eu tenho aqui algumas bolas, umas estão coloridas e outras não. Ele quer saber, né? Primeiro ele quer saber que é as não coloridas, né? Então nós temos o todo aí, o todo são todas essas bolas aí, a pintada e não pintada. Dividido em 4 partes, não sei se você observou, está dividido em 4 partezinhas, né? Ó, 3, 4, não é verdade? 4 partes, né? Isso quer dizer que o todo é 100% dividido por 4. Se eu tenho 100 dividido por 4,
dá 25. Se é 100%, é 25%. Cada partezinha dessa aqui é 25%. Ó, 25 mais 25 mais 25. 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75, mais 25 é 100. Então, cada parte é 25%. Aí, turma, eu vou voltar à questão. Ele quer saber a porcentagem das bolas não coloridas. Não, aqui não está colorida. Porque se fosse aqui tá colorida, corresponde a 25%, que é só uma tirinha. Mas as não coloridas é essa parte aqui de azul toda. 25 mais 25 mais 25, que dá igual a 75%. Então, as não coloridas é igual a 75%. Teve gente que foi na letra A, 25%, mas aí é porque não prestou atenção nesse não bem grande que tinha aí. Que ele quer as não coloridas. Se fosse as coloridas, aí sim seria 25%. Tá bom, turma? Cuidado. A leitura na matemática é super importante. Porque se você não presta atenção ou não lê bem, você não vai saber o que é que o problema está pedindo. Aí você vai errar. Mesmo que você seja um gênio na matemática, saiba resolver todas as operações matemáticas, mas se você não souber ler e interpretar, você não consegue fazer a questão. Tá bom? E não tiver atenção, né? Porque também se você souber ler e interpretar, mas tiver preguiça e não nem ler, passa por cima, vai achando, imaginando o que é a pergunta, né? E você também vai errar. Próxima questão, de número 15, é do D13, frações. Fração da parte mais simples, tá? Qual par de frações abaixo corresponde à fração 2/8? 2 sobre 8, né? Gente, ele está querendo saber qual é o par, ou seja, qual dessas duas, nós temos aí 4 frações, 2 delas é 2/8. Eu vou descobrir uma por uma, a 1, a 2, a 3 e a 4, qual é o número dessa fração aí. Como é que eu descubro? Eu tenho aí o desenho e vou descobrir o número, né? Uma fração é o número de cima, é a parte pintada, e o número de baixo é o todo. Então, na fração 1, eu tenho 2 partes pintadas, que é o número de cima, do total de 8 partes. As 8 partes é as pintadas e não pintadas. Então, aí eu tenho 2/8. Letra B, aliás, segunda questão, segunda fração. Eu tenho 3 partes pintadas, do total de 8. Terceira fração, eu tenho 3 partes pintadas, também do total de 8. E a quarta fração, eu tenho 2 partes pintadas, do total de 8. Ele quer saber qual é o par de fração aí que é 2/8. A fração 1 é 2/8 e a fração 4 é 2/8. Então, onde é que tem 1 e 4? Letra D. Ok? Próxima questão também é D13. Em um concurso, o melhor goleiro foi eleito com 34 de um total de 85 votos. A fração que representa essa votação é... Olha, gente, o 34 é os votos que o goleiro tirou e o 85 é o total de votos. Então, ele tirou 34 do total de 85. O 34 é como se fosse a parte pintada, é o numerador. E o 85 é o todo, é o denominador. Então, gente, a fração seria 34/85. Letra C de casa. Não tem bicho de 7 cabeças, não é verdade? Próxima questão, questão 17, o descrito é o 14, é comparar frações, né? Aliás, comparar números racionais, porque número racional não é só fração, é fração, número decimal e porcentagem. Então pode vir os números, essas 3 opções para você comparar. No caso aqui, você vai comparar fração com porcentagem. Ó. Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a quantos por cento? Então, ele te deu a questão em fração e te pede a resposta em porcentagem. Tu tem que saber transformar. Olha, vamos fazer um desenho da horta do Pedro? Eu tenho aqui a horta do Pedro, que ele adubou 3/4. Então, quer dizer que eu vou... o quarto aqui é o todo. Eu vou dividir a horta todinha em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. E o Pedro adubou dessas 4 partes 3. Ele adubou 3 partes. Então, ele adubou, temos o todo dividido em 4 partes. Tá ali ele. 100%, né, o todo. Né? A gente viu até isso na questão de porcentagem anterior. 100% é o todo. Que eu vou dividir por essas 4 partes. Não é verdade? E eu vou achar 25% em cada parte. 100 dividido para 4 é 25%. Então, cada partezinha dessa aqui é 25%.
certo? E o Pedro adubou 3/4, quer dizer o quê? Que ele adubou 3 partes, ó, 1, 2, 3 partes. Quanto é, se eu somar essas 3 partes aí, cada uma sendo 25%? Eu vou achar 3 vezes 25% é igual a 75%, letra D de dado. Até parece aquela questãozinha das bolinhas de porcentagem, né? Deu até o mesmo resultado. Não é verdade? Então, você tem que ter o raciocínio para poder responder questões com porcentagem. Nem precisa você saber muito cálculo de porcentagem. Basta raciocinar. Próxima questão mesmo descritor. Questão 18. O número 0,27 corresponde à fração. Olha só, aqui eu tenho um número decimal e você vai transformar ele em fração. Então, olha só, eu li o número 0,27, eu não li corretamente, porque se eu ler, eu já dou a resposta, tá? Então, olha só, 0,27 eu vou transformar em fração. Como foi que eu ensinei a vocês a fazer? Eu já ensinei isso aqui. Eu pego 0,27 e vou transformar em fração. Eu pego tudo que tiver depois da vírgula e vou escrever no numerador da fração, ou seja, na parte de cima. E a parte de baixo, professor, é de acordo com o número que eu estou tentando transformar em fração. Se o número que eu estou tentando transformar em fração só tem 2 algarismos, o número de baixo vai ser 10. Se tem 3 algarismos, o número de baixo vai ser 100. Se tem 4 algarismos, o número de baixo vai ser 1000. No caso aqui, 0,27 tem quantos algarismos? 3. Então é 100. 27 centésimo. Do mesmo jeito que eu leio essa fração 27 centésimos, eu leio esse número decimal. 0,27 é 27 centésimos. Tá bom? Qual é a letra? Letra D de dado. Bem facinho. Desculpa. Vamos agora à questão de número 19. O descritor é o 15. Também é relacionado à fração, só que você vai resolver problemas com frações. Problemas que precisam você fazer adição ou subtração, tá? Então, bora lá. Um sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvetes e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Observe a fração que representa essa venda. Então, ele está dizendo que ele colocou 4 tipos de sorvete, né, no carrinho e foi vender e vendeu a metade de todos os sorvetes. Aí aqui eu estou representando em forma de desenho. Né? Está aqui a metade, está aqui a fração. Está pintada a metade e a outra metade não está pintada. Metade, gente, não é a fração meio, não é não? Então, se ele vender a metade, ele vendeu a fração 1/2, ou seja, um pedaço de 2 pedaços. Tá ok? Aí eu tenho uma pergunta. Qual das frações abaixo também pode representar a quantidade vendida de sorvete? Eu tenho agora outras frações divididas de outra forma, mas que representam a mesma fração dessa parte preta aqui. Ou seja, eu estou querendo, né, qual das frações abaixo é equivalente a 1/2. Eu quero achar uma fração equivalente. É a letra A. A letra A tem 3 partes pintadas do total de 4. A parte pintada da letra A corresponde ao mesmo tamanho da parte pintada da fração 1/2? Negativo. Tem um quadradinho a mais, não tem? A letra B, eu tenho 6/8. Não é verdade? Pronto, vou só representar aqui 3/4 e aqui 6/8. 6 partes pintadas, total de 8. Mas eu não vou nem me ater aos números, eu vou olhar a parte pintada. A parte pintada da letra B corresponde à parte pintada da fração 1/2, essa de preto? Não. Passa 2 quadradinhos pintados, né? Na letra C, eu tenho a fração 2 pintado do total de 4, 2/4. Aí eu olho para a parte pintada. Parece com a da pintada de preto? Parece. Elas são meio correspondentes. Mas vamos à letra D. A letra D está tudo pintado. Eu tenho um inteiro, todo pintado. Não é nem fração, é um inteiro. Então, gente, como é uma fração equivalente, nós ensinamos isso a vocês, é a fração equivalente àquela fração que o número é diferente, mas a parte pintada é a mesma. Qual é aí que são as mesmas partes pintadas, turma? Olha, se eu pegar a fração 1/2 e multiplicar o 1 por 2 e o 2 por 2, eu vou ter 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Eu vou ter a fração 2/4. A fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. Então a resposta correta aqui é a letra C de casa.
Próxima questão, 20, é do mesmo descritor, certo? Ele pede para você comparar, olha, compare os números abaixo e marque a opção que representa o menor deles. Então ele quer que você compare esses 4 números aqui, 1,47, 1,4, 1,04 e 1,401. Olha só, gente. Eu tenho, olha, 1 inteiro e 47 centésimos, 1 inteiro e 4 décimos. Eu tenho 1 inteiro e 4 centésimos. E eu tenho 1 inteiro e 401 milésimos. É desse jeito que se lê esses 4 números aí. Ele quer saber, comparando esses 4 números, qual deles é o menor. Gente, assim no olho, só se você compreender muito de número decimal para você já saber qual é o menor. Então, eu já ensinei isso a vocês e vou repetir, para vocês entenderem como é que se faz para descobrir qual número é maior ou menor em números decimais. O que é número decimal, professor? Esse númerozinho que tem uma vírgulazinha no meio. Então, eu vou escrever os 3 números aqui, os 4 números. 1,47, 1,4, 1,04 e 1,401. Vocês viram que o 1, primeiro 1 antes da vírgula, eu botei bem abaixo um do outro, né? Por quê? Porque esse 1 ali, gente, é um inteiro. Não dá nem para tu comparar olhando por ele, olha. Desculpa. Não dá para tu comparar olhando por ele, porque todos ele é o mesmo, é 1. Agora, olhando para os números depois da vírgula, eu vejo diferença. Porém, eu não posso comparar sem que eles estejam do mesmo tamanho. Para eles ficarem do mesmo tamanho, eu vou completar com 0 para ficar tudo do tamanho do maior. O maior é esse último, que tem 401 depois da vírgula. Então, esse que tem 47 depois da vírgula, eu vou botar 0, vai ficar do tamanho do 401. Esse que tem só 4, eu vou botar 2 zeros, aí vai ficar do tamanho do 401. E esse que tem 0,4, eu vou botar 0, vai ficar do tamanho do 401. Agora está todo mundo do mesmo tamanho. Se eu comparar olhando para o número 1, não tem diferença. Olhando para o número inteiro, porque o inteiro é antes da vírgula. Se por acaso tivesse aqui números diferentes, já dava para eu descobrir sem fazer o que eu fiz. Dava para me descobrir no olho quem era o maior ou o menor. Mas todo mundo antes da vírgula é 1. 1. Tem diferença de um para o outro? Tem, não. O que é que vai diferenciar? O que está depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho 470, 400, 40 e 401. Ele quer saber o que, turma? Ele quer saber o menor. O menor é o 40, que é o 1,04. Não é verdade? Então, menor entre 470, 400, 40 e 401 é 40. Então, 1,04 é a resposta correta, letra C de casa. Tá certo? Não é complicado. O negócio é você prestar atenção nessa explicação que você vai conseguir fazer as outras vezes. Tá bom? Próxima questão agora é o D45 de localização, questão de número 21. O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados diversos livros. Aí a estante. E aí diz o seguinte: um aluno está de frente para essa estante. Nessa posição, o livro de música é o terceiro a partir de sua... Olha só, gente, ele quer que tu ache o livro de música, mas ele vai te dar as dicas de onde é que está o livro de música, tá? Ele vai te dar as localização do livro de música, né? Para isso, a primeira coisa que eu tenho que identificar é os lados da minha estante. Eu tenho o lado esquerdo, que é a esquerda, e a direita, tá? Agora eu vou ver o que é que ele diz aqui no problema. Ele diz que o livro de música ele é o terceiro a partir de a partir da esquerda, na prateleira do meio. Aí eu tenho que primeiro lembrar o que é meio. Prateleira do meio é essa que está no meio. Nem é em cima, nem é embaixo, é no meio. Né? E ele está dizendo que ele é o terceiro a partir da esquerda. Então eu vou contar da esquerda para a direita e o terceiro tem que ser o de música. Então vamos lá. 1, 2, 3. O 3 aqui está no música? Não. É artes. Então não é a letra A. Vamos à letra B. O terceiro a partir
de sua direita na prateleira de cima. Agora eu vou mudar de prateleira, eu vou para a prateleira de cima, essa azul, ó. E ele está dizendo que é o terceiro a partir da direita, então eu vou contar da direita para a esquerda. O terceiro, 1, 2, 3. O terceiro aí é música, gente? Não, é literatura. Então, a letra B está errada. Vamos à letra C. A letra C diz que é o terceiro a partir de sua esquerda na prateleira de cima. Então eu vou continuar na prateleira de cima, nessa azul. Só que agora eu vou contar da esquerda para a direita e o terceiro. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha onde é que está o terceiro. Está em matemática. Matemática não é música. Então a letra C está errada. Sobrou a letra D. Vamos confirmar se é a letra D mesmo. A letra D diz que ele é o terceiro a partir de sua direita na prateleira do meio. Então eu vou para a prateleira vermelha, essa do meio. E vou contar agora da direita para a esquerda para achar o terceiro. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. É música? É sim. Então a resposta correta é a letra D de dado. Outra questão de localização, questão 22. No diagrama abaixo, a localização de cada objeto é identificada por uma letra e um número. Certo? Ele está dizendo que cada objeto aqui é identificado por uma letra na coluna e um número na linha. De acordo com a figura, a casa e o carro, respectivamente, estão localizados em... Olha, a primeira coisa que tu tem que saber aqui é o que é essa palavra respectivamente que o professor já ensinou. Respectivamente quer dizer que é na ordem que aparece. Qual é a ordem que aparece aqui, ó? A casa e o carro. Então é nessa ordem. Primeiro ele quer a resposta da casa, depois do carro. Na ordem. Tá? Olha, ele diz que para achar a coordenada aqui, a localização, eu vou usar a letra da coluna e o número da linha. A casa, né, a primeira que aparece, a casa está na coluna B, linha 2. Então é B2, B,2. E o carro, que é na ordem, o carro está na coluna C, linha 4. Então é C,4. Então eu tenho que achar uma questão que comece com B2 e termine com C4. Qual é? Letra A. Entendeu? Prosseguindo, questão de número 23, descritor 46, que é de sólidos geométricos. Né? Qual dos sólidos geométricos abaixo não possui nenhum vértices? Gente, olha, ele quer um que não tem vértice. Primeiro, tu tem que saber que vértices são os cantinhos. E ele quer saber o que não tem nenhum vértice. Nenhum, não é para ter nenhum. Então, se são os cantinhos, turma, você está vendo que na letra A, o cubo, tem 8 vértices, que ele tem 4 vértices em cima e 4 embaixo. Não pode ser nenhum, né? A letra C é uma pirâmide quadrada, ela tem 5 cantinhos, um em cima e 4 embaixo. E a letra D, ele é mesmo sendo um corpo redondo, ele tem um cantinho, que é o cone. Tem um, né? Então, o que é que não tem nenhuma vértice, nenhum cantinho? É o cilindro aqui, que é um corpo redondo, então ele não tem nenhum. É a letra B de bola, tá? Mesmo descritor, questão 24. Qual dos sólidos geométricos abaixo possui 8 vértices, 6 faces planas e 12 arestas? Turma, quando eu estou trabalhando com um sólido geométrico, eu posso pegar, contar as faces, as vértices e as arestas, é muito bom, é muito fácil. Quando eu estou olhando ele no desenho no papel, fica mais difícil. Então, o professor te dá a seguinte dica, para tu contar tudo isso aí, certo? Porque tem, por exemplo, as faces planas. Para tu contar, é difícil contar no papel. Certo? Até às vezes as linhas é difícil, que são as arestas, né? Então, primeira coisa, tu tem que se lembrar que vértice é cantinho, faces é as partes planas e arestas é as linhas, né? E aí, gente, se tem, ele está querendo um sólido, um desses daí tem 8 vértices, 6 faces planas e 12 arestas. Turma, eu tenho um aqui que ele não tem nada disso aí. Ele não tem canto, ele não tem face plana, porque ele é todo arredondado e curvo, e nem tem linha. Quem é? É a esfera, gente. A esfera é um corpo redondo e ela não tem nada de linha reta. Então ela nem tem vértice, nem tem face, nem aresta. Então ela já está descartada. Só sobrou 3, a letra A, B e C, para mim escolher a opção correta. Aí, como eu estava dizendo que é difícil você identificar as faces, tudo isso aqui,
No desenho, eu vou escolher só uma dessas 3 opções para eu achar a minha resposta. Eu vou escolher só os vértices. Porque pelos vértices eu já acho a resposta, não precisa eu contar mais as outras coisas. Eu vou querer, então, saber qual desses sólidos geométricos aí tem 8 vértices. O primeiro, que é uma pirâmide, um prisma hexagonal, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantinhos, 6 vértices na base de cima. Como ele é um prisma, ele tem 2 bases. E as bases são iguais. Se tem 6 em cima, tem 6 embaixo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele tem 12 vértices. Não é 8 vértices. Então já está descartado o prisma hexagonal. Vamos para a pirâmide quadrada. A pirâmide quadrada, como é pirâmide, ela só tem uma base, né, que é a parte de baixo. Em cima é um cantinho. Então já começa com 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 vértices. 5 vértices não é 8, né? Sobrou o paralelepípedo, que também é um prisma de base quadrada, tá? A base de cima dele, por ser quadrada, tem 4 cantinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Como ele também é um prisma, ele tem a outra base, que é do mesmo jeito, tem mais 4 embaixo. 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 vértices. É o que eu estou procurando? É sim. Então, a letra é a letra C, paralelepípedo. Próxima questão, de número 25, o descritor agora é o 47, que é identificar e classificar figuras planas. Figuras planas é diferente do sólido geométrico. O sólido geométrico ele é tridimensional e a figura plana é só o desenho, né? Por isso se chama plana. Tia Gisele levou para a turma vários polígonos recortados em cartolina. Suas formas aparecem nas figuras abaixo. Então tá aqui as figuras que a tia Gisele levou para a sala de aula, recortada. A pergunta é, dentre as opções abaixo, qual é o nome do polígono que a tia Gisele não levou para a turma? Gente, ele está querendo saber qual é o que ela não levou. Cuidado. Letra A diz que ela levou o triângulo. Está aqui o triângulo. Ela levou o triângulo. E está aqui ele. A letra B diz que ela não levou o quadrado. Não levou. Está aqui o quadrado. A tia Gisele levou sim o quadrado. Na letra C diz que ela não levou o pentágono. E está aqui o pentágono. Ela levou sim. A letra D diz que ela não levou o hexágono. Ah, é verdade. Ela não levou o hexágono, que não tem desenho de hexágono aí. E ele quer saber, né, o que ela não levou? Então, o que ela não levou foi o hexágono, letra D. Mesmo descritor, 26 é a questão. Dentre as figuras abaixo, quais delas possuem todos os ângulos agudos? Gente, ó, é o mesmo desenho da questão anterior, porém a pergunta é outra. Ele quer saber que dessas figuras aí, qual é as que tem todos os ângulos agudos? Primeira coisinha que você tem que recordar é os nomes dos ângulos e como é que eles são. O ângulo reto, aquele que é em forma de L, ele é igual exatamente a 90 graus. O ângulo agudo, que é o que eu estou procurando, ele é menor que 90 graus, é aquele que está se fechando. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, é um ângulo que está se abrindo, tá? Ele quer saber quais dessas figuras aí, todos os ângulos é agudo, ou seja, menor que 90 graus. O triângulo, vamos ver quais são os ângulos dele. Né? Que ele quer saber o que é agudo, tá? O triângulo é agudo, agudo e agudo. Opa, o triângulo tem todos agudos. Mas vamos ver o quadrado. O quadrado é reto, 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 reto. É tudo reto, então não é o quadrado. E o pentágono? O pentágono ele tem um ângulo agudo, 2 ângulos agudos, 3 ângulos agudos, mas esses 2 aqui são obtusos. Então não é tudo agudo. E o hexágono? Nem tem hexágono aí, gente. Né? Não tem nem como você, a letra D, é impossível de ser que não tem nenhum hexágono aí. Né? Olha só, turma. Qual é daí das figuras que tudo é agudo? O triângulo, letra A. Próxima questão, 27, o descritor é o 52, que é identificar as planificações de sólidos geométricos. Planificação é o sólido geométrico antes de ser montado. Paula ganhou uma caixinha na forma de um cubo, como esse. Aí está a caixinha. Com qual das figuras é possível montar essa caixinha em forma de cubo? Então, como é a planificação do cubo antes dele ser montado? Nas aulas passadas e na revisão, a gente viu que o cubo ele tem várias planificações do cubo. Né? Tem várias formas de planificar o cubo. Mas tem 2 dicas importantes que você consegue identificar se a planificação é ou não de um cubo. A primeira dica e mais básica é que ele tem que ter
6 faces, certo? Ou seja, 6 quadradinhos, porque o cubo tem 6 faces. Então tem que ter 6 faces. Se for menos, vai ficar um buraco. Se for mais, vai sobrar um quadradinho. Então tem que ser 6 para dar certo exatamente. Então quando tem as planificações de tamanhos, de quantidade de faces diferentes, então essa dica aqui já resolve o teu problema. Mas quando não, você precisa, quando tem todas as faces é o mesmo tamanho, todas são 6, aí você precisa optar pela segunda dica, que é ter uma face para um lado e uma face para o outro, né, que são as duas bases, tá? Então bora lá. A letra A, vamos primeiro contando, né, quantas faces tem. A letra A, turma, só tem 5 faces. Então a letra A, pela primeira dica, já está descartada a letra A. Já não tem como ser o cubo. Certo? Ela está descartada. Ela tinha que ter 6. Ela só tem 5, está descartada. A letra B tem 6 faces. Então a letra B ainda está no páreo ainda, está concorrendo, tá? Porque ela tem 6. Eu não sei ainda das outras, vou olhar as outras agora, né? Letra C. Se você contar aí a letra C, tem 7 faces. Enquanto que lá na letra A vai ficar um buraco faltando, porque tinha que ter 6, né? Na letra C vai sobrar uma facezinha, porque tem 7, tem uma a mais. Né? Então a A e a C já está descartada. Você nem precisa mais olhar para A e para C. Vamos olhar para B e a D que eu vou contar agora. A letra D tem 6 faces também, beleza. Então as respostas estão entre B e D. Para diferenciar, eu vou agora olhar para a segunda dica, que é ter uma face para um lado e uma face para o outro, que é aquela que fecha, que são as bases do cubo. A letra B de bola tem uma para um lado e uma para o outro. Mas a letra D não tem, gente. A letra D está tudo para um lado só. Tá vendo aqui? Então, já está descartada a letra D. A resposta correta é a letra B de bola. Porque ela tem 6 faces e ainda tem uma para um lado e uma para o outro. Próxima questão, 28, é o mesmo descritor. Diz o seguinte: sobre a planificação do cubo, é correto afirmar que A possui uma base circular. Base, gente, é a parte de baixo aqui do cone, né? Ó. Sim, tem uma base circular. B, então é verdade, né? B, possui 2 bases circulares em um retângulo. Eu acabei de dizer na letra A que ele só tem uma base. Então não tem 2 bases circulares e nem muito menos esse retângulo, não. Letra C, possui uma base triangular. Acabei de dizer na letra A que ele tem uma base circular. Então não é em forma de triângulo, não. D, possui todas as superfícies retas. Gente, o cone é um sólido geométrico, como é que se diz? Corpo redondo. Deu um branco aqui no professor. Corpo redondo. Se ele é corpo redondo, ele não tem linhas retas, superfícies retas. Ele é arredondadas e curvas. Então aqui é não. A única que é sim, que é correta aí é a letra A. Tá certo? Questão de número 29, o descritor é o 59, que é resolver problema utilizando medidas, unidades de medidas. Tá certo? Que é o quê? Medidas de comprimento, de tamanho, de massa, que é o peso, né? Ou de capacidades, que é os líquidos. Vamos ler o problema. Dona Lúcia foi ao sacolão comprar frutas e legumes. Ela comprou 2.300 gramas de bananas, 1.800 gramas de tangerinas, 1.500 gramas de uvas, 3.200 gramas de batatas e 1.900 gramas de cenouras. Quantos quilogramas de alimento Dona Lúcia comprou no total? Olha a pergunta. Quantos quilogramas Dona Lúcia comprou no total? Ele quer a resposta em quilograma e está te dando os números em grama. Aqui foi o erro da maioria dos alunos. Porque, gente, para eu saber quantos quilogramas ela comprou, eu vou juntar tudo, né, gente? Vou juntar as bananas com as tangerinas, com as uvas, com as batatas e com a cenoura. Só que esses números que ele está dando aí dentro do problema é em grama. Quando eu junto tudo, logicamente que a resposta vai ser em grama. Mas aí quando eu achar a resposta em grama, eu tenho que transformar em quilograma, porque ele quer a resposta em quilograma. Ele está perguntando, ó, quantos quilogramas de alimento Dona Lúcia comprou? Então, primeira coisa, vamos somar os alimentos. Ela comprou 2.300 gramas de laranja, de banana,
1.800 gramas de tangerina, 1.500 gramas de uva, 3.200 gramas de batata e 1.900 gramas de cenoura. Vamos somar tudo? 0 mais 0 mais 0 é 0, aqui também é 0. 3 mais 8 é 11. Desculpa. 11 mais 5 é 16. 16 mais 2 são 18. 18 mais 9 são 27. Boto 7, vai 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 1 é 5. 5 mais 1 é 6. 6 mais 3 são 9. 9 mais 1 são 10. Então ela comprou 10.700 gramas. Mas eu quero em quilograma a resposta. Para isso, eu vou me lembrar que 1.000 grama é 1 quilo. 1 quilograma. Se 1.000 é 1 quilo, 10.000, bora esquecer os 700 gramas, porque os 700 ainda não é 1.000, né? 10.000 é 10 quilos, não é não, gente? E os 700 gramas é 10 quilos e 700 gramas. Então é 10,7 quilogramas. Letra B. Porém, muita gente foi na letra C, pegou só o número 10.700 gramas, aí botou quilograma, então o KG na frente, não transformou em nada, fez para aumentar o número exorbitantemente. Não é verdade? Então, gente, cuidado na hora de transformar. A última questão de número 30, é o mesmo descritor, diz o seguinte. Cláudia comprou 2 metros, agora é comprimento, tá? Lá era massa, medida de massa, a questão anterior. Cláudia comprou 2 metros de tecido para fazer um vestido. Podemos afirmar que em 2 metros há quantos centímetros? Aí tem as opções. Então ele quer saber, 2 metros é igual a quantos centímetros? Tu tem que se lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 é 100. Se 1 é 100, gente, 2 é 200 centímetros. Letra D de dado. Não era bicho de 7 cabeças aqui, era bem facinho. Não é verdade? Chegou o nosso momento surpresa, que já tinha passado, né? Lembra que a gente viu aquela continha? Então vamos lá. Para valer a sua presença, hoje você irá mandar no WhatsApp privado do professor, no privado. Cuidado para não mandar errado, é no privado. Você vai mandar o quê? O resultado da continha que apareceu durante a aula, certo? E só valerá a presença para quem fizer essa ação corretamente. Tá certo, turma? Então, corretamente. Só vai valer o quê? Você tem que mandar no meu privado o resultado daquela conta. Faz a continha, eu mandei você anotar no caderno. Se você não anotou, você vai ter que procurar lá na aula de novo. Faz lá, ok? Procura a continha. E aí você vai mandar no meu privado o resultado. Certo? Da continha. Você vai mandar como? Né? Bota lá seu nome completo, a sua série, se é quinto A, se é quinto B, e o resultado da conta. Desse jeito. Não vamos mandar só o resultado da conta, porque eu não vou adivinhar quem é você. Não vamos mandar o resultado da conta e o seu nome, porque eu preciso saber qual é a sua série. Para facilitar para mim poder contabilizar o seu resultado. Então faça do jeito que eu estou pedindo. Se identifique corretamente e mande o resultado. Só vale a presença quem fizer isso. Tá bom? Correto? Entendido? Então, pronto. Parabéns a todos que realizaram a avaliação. Parabéns para quem tirou notas acima da média e na média também, né? Que não precisou de recuperação. Parabéns. Tá certo? E aqueles que vão precisar fazer recuperação, que possam estar se esforçando mais para da próxima vez não ficar de recuperação. Tá certo, turma? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no gostei. Tá ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.